Olá a todos, bem-vindo mais a um episódio de Apocalipse, a verdade revelada. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento. Quando será o arrebatamento? Hora e dia ninguém sabe, mas Jesus também disse para a gente ficar percebendo, assim como você olha numa figueira e sabe que está próximo o verão porque ela está dando flor e vai dar fruto, assim você sabe que está próximo o verão. E assim também pelas escrituras dá para a gente saber quando será o Apocalipse, não o dia e a hora, mas quando está registrado no Apocalipse. E isso é um enigma que Deus quer que a gente decifre. E isso está em Apocalipse e também nas cartas de Paulo. Ao contrário que todos ou muitos, desculpem, mas muitos falam que Jesus virá o cavaleiro branco, que o cavaleiro branco é o anticristo, não é verdade. O cavaleiro branco é Jesus, como nós já dissemos. E Jesus, esse cavaleiro branco, foi quando Jesus venceu na cruz do Calvário, é que esse cavaleiro saiu vencendo para vencer. Então esse cavaleiro branco é Jesus. Quando Jesus virá? A Bíblia é bem clara e deixa bem claro. Infelizmente os teólogos não se baseiam na Bíblia, mas em achismos. E muitas vezes quando eu falo de igreja grande, eu não estou me referindo a nenhuma igreja especificamente. Quando eu falo que as igrejas grandes ou a igreja grande, que elas na sua maioria pregam uma doutrina teológica errada, porque infelizmente sentaram no banco de teologia e não indagaram e não consultaram as escrituras, não consultaram Deus em jejum e oração para saber que aquilo que eles estavam aprendendo era verdade. Quando eu digo isso, eu não quero atingir nenhuma igreja, porque eu também pertenço a uma igreja a qual eu sou contrário à doutrina que eles ensinam, e eu sei que eles ensinam errado, porque eu não vou para o que eles falam, eu vou pelo que a Bíblia fala. Meu pastor é homem de Deus, o bispo que eu estou na igreja dele, ele é homem de Deus, ganhador de alma. Mas quanto a isso, o meu dever é consultar as Escrituras. E nas Escrituras, elas dizem o contrário do que ele ensina. Então, entre ele e as Escrituras, entre ele e o Espírito Santo, eu fico com a verdade revelada do Espírito Santo. São várias igrejas grandes que ensinam que o cavaleiro branco é o anticristo e várias outras coisas que eu não concordo. Eu já fiz esse curso de teologia, fui pastor em uma igreja muitos anos atrás, há 21 anos atrás, mais ou menos, não, 25 anos atrás, e tinha que fazer um curso de teologia, eu fiz. E eu nunca aceitei essa doutrina, porque ela é confusa, ela não se encaixa, ela não bate. Pelo contrário, quando você começa a buscar Deus e ler o Apocalipse, ele se encaixa. O Apocalipse é um quebra-cabeça, é um enigma que a gente tem que decifrar. E eu provo até para você que é um enigma, porque o próprio apóstolo Paulo chama de segredo, de mistério. E o Apocalipse também fala isso, João, que é um segredo. Segredo é enigma, é mistério. É uma coisa que não está revelada a todos, ao público, mas aqueles que buscarem o Espírito da verdade. Então, não quero ofender ninguém, nem a fé de ninguém. Contanto, eu estou numa igreja que é contrário àquilo que eu creio, porque eu creio nas Escrituras, mas eu continuo firme na fé nessa igreja, orando para que Deus venha despertar o meu líder, para que ele possa abrir os olhos e ensinar a verdade sobre o Apocalipse. Porque muitas pessoas falam, não importa que a gente fique falando do Apocalipse, que Jesus vem antes ou depois, importante que Jesus virá, importante que a gente está salvo. Se é importante isso, sim, é importante que Jesus virá e que a gente está salvo, mas falando assim, não é correto. Por quê? Porque se fosse assim, Jesus precisaria escrever o Apocalipse, e ele ordenou para a gente ler o Apocalipse, ele ordenou para João ensinar. Para quê? Para preparar a igreja. Para quê? Para que quando o anticristo se manifestasse, encontrasse uma igreja forte. E tanto é que Jesus sabe desse engano, que o diabo, ele tem o que na cabeça dele? Ele pensa assim, ele é um engano, ele quer enganar. Porque quando o anticristo se manifestar, e muitos verão que Jesus não veio,
muitos não vão suportar, porque não vão estar preparados. E é hora de preparar a igreja. Por isso que Jesus falou: será que quando eu voltar encontrarei salvos na terra? Será que ele encontrará salvos na terra? Porque a maioria das igrejas que deveriam estar pregando o apocalipse da verdade, infelizmente, elas não estão ensinando conforme as escrituras, mas se deixaram levar por essa doutrina errônea e errada. E vocês sabiam que essa doutrina que se ensina nas igrejas, ela vem de 2 padres que, com medo de Roma e de não ser perseguido, eles criaram essa doutrina que Deus é amor. Então que Jesus ia vir antes do anticristo, para você ver que foi um engano, porque eles temeram o homem e inventaram essa doutrina para se safar. E muitos depois deles vieram. Mas se você pesquisar na igreja primitiva, quando o Joséfo fez um histórico da igreja primitiva, a gente vê que a igreja primitiva sabia certinho que Jesus viria depois do anticristo e estavam preparados para isso. E tanto é que o apóstolo Paulo, ele confirma isso. E muitos teólogos falam: mas Paulo viveu em outra época, e uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Jesus também viveu uma outra época e escreveu a mesma coisa que Paulo, que eu vou mostrar para vocês. Então a gente deve crer na palavra, que as pessoas, elas têm resposta pronta. Quando você pergunta assim: mas o apóstolo Paulo falou que Jesus virá na última trombeta. Eles falam: ah, mas Paulo viveu tantos anos antes. E ainda, além de falar os anos errados, eles muitas vezes falam errado. Não tem nada a ver. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. E ele foi um profeta messiânico, que fez muitas profecias em relação da vinda do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus. Tem até aquela passagem que fala: um principado lhe foi dado, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Foi dado por Isaías, aquele também que fala que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e muitas outras foram dadas por Isaías. Então a gente tem que se olhar as escrituras e buscar em Deus a verdade. Aqui eu não sou melhor que ninguém, eu não sou nada, mas eu tenho a certeza que Deus tem me revelado a verdade. E aquilo que Deus tem me passado, Ele tem me cobrado de passar para outras pessoas, que eu atingi o máximo possível de pessoas que eu consegui atingir. Se as pessoas derem crédito, amém. Se não derem, é entre elas e Deus. Se a pessoa falar: não acredito no meu pastor, amém, graças a Deus. Eu acredito na Bíblia e no que Deus revela. Por isso que tudo que o meu pastor prega, ou qualquer outro pastor de outra igreja, que às vezes eu escuto uma pregação, prega, eu vou ver se aquilo está na Bíblia, se aquilo tem relação à Bíblia, se é verdade. E pergunto para o Espírito Santo, eu oro. Eu não vou crendo de cara, porque é a minha vida que está em jogo, é a minha fé, é a minha vida espiritual, a minha eternidade, eu não ponho na mão de ninguém. E por isso, eles são nossos guias, mas eles não são o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus, a Bíblia. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, em certa feita, teve que repreender Pedro face a face. O Tiago teve que repreender os apóstolos, que eram os líderes da igreja, e Paulo chegou e repreendeu, porque eles estavam sendo religiosos, se portando como judeus e querendo que os gentios que se converteram se portassem como judeus, e não era para ser assim. E o próprio Jesus nunca falou para ser assim. E o apóstolo Paulo resistiu face a face, e eles reconheceram, foram humildes e reconheceram que realmente, mesmo o apóstolo Paulo tendo vindo depois, ele tinha razão, porque era o Espírito Santo que estava usando ele para o bem da igreja. Então não importa quem o Espírito Santo usa, importa que o Espírito Santo usa quem ele quiser, para que a verdade de Deus, ela chegue a todas as pessoas. Por isso, eu comecei a buscar a verdade, buscar em Deus a verdade,
para que eu possa passar para as pessoas, para que eu possa ter a certeza do que realmente é, porque eu tenho essa sede. E essa sede eu creio que todos os cristãos que se dizem cristãos deveriam ter, e buscar, e clamar, e fazer jejum e oração. E como Daniel tinha essa sede, Daniel ele tinha essa sede, esse desejo de conhecer o que iria acontecer. E por esse desejo do coração dele, Deus se manifestou a ele, mas não manifestou aos sacerdotes daquela época. Por quê? Porque ele se humilhou, porque ele buscou a Deus. E Deus veio e falou: eu vim por causa das suas palavras, por causa que você foi achado diante de Deus por causa das suas palavras, do desejo do coração dele em saber a verdade. E a gente tem essa obrigação, cada um tem que buscar a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente tem que buscar essa verdade. É igual, muitas pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus. Não, não é verdade. Quem leva a Deus é unicamente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso ele veio, morreu e ressuscitou. Então é a mesma coisa no Apocalipse que eu tenho buscado. A verdade é uma só, não existem várias verdades. E não é assim, eu já estou salvo. O que importa é que eu estou salvo. Ou, importa que Jesus vai vir. Não. Porque se você pensar assim, você não vai se preparar para o que está por vir. Porque o que está por vir está à porta. É muito tenebroso o que está para acontecer. Quando o anticristo se manifestar e quebrar o pacto de paz, a perseguição vai ser tamanha e ferronha contra a igreja e contra os cristãos, que a maioria não vai suportar e vai sucumbir, vai se entregar à marca da besta. Porque muitos serão decapitados. Vai ser igual no início da igreja. Eles falam assim: Deus, quando o anticristo manifestar, Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja e não vai deixar a igreja sofrendo. Então quando aqueles cristãos lá no começo da igreja, que foram jogados aos leões, foram decapitados, tiveram seu corpo que enfiavam a lança de cima para baixo, de baixo para cima, e matavam eles, jogavam as crianças aos leões, foram jogados no fogo, no óleo quente. Então Deus para eles não foi Deus de amor, foi Deus do quê? Deus foi Deus de amor e eles foram salvos. Só que Deus tem um trono de justiça. Deus não pode voltar antes do anticristo. Ele vai permitir que o anticristo se manifeste para que Jesus venha manifestar a ira dele de uma vez por todas, para que possa se manifestar a justiça dele e que ele possa prender o diabo. Mas todas as pessoas que lá no início da igreja morreram, decapitadas de formas cruéis, jogadas aos leões, elas morreram na fé, elas estavam preparadas. É esse espírito que a igreja hoje tem que ter, está preparada, que está à porta, está para acontecer. Então a igreja tem que ter esse espírito, e todas as pessoas que morreram e todos que ainda vão morrer depois que o anticristo se manifestar e serão perseguidas, serão decapitadas, mortas, torturadas, essas pessoas terão um galardão, está escrito em Apocalipse, como ninguém outro terá. Essas pessoas, elas vão servir Deus nos seus santuários. Cada um vai ter um galardão quando morrer o cristão, mas essas que morreram em Cristo e morrerão em Cristo com a morte, que entregaram a sua vida para a morte por causa do amor de Cristo, essas servirão no santuário de Deus. Elas jamais sairão de lá, estarão de dia e de noite. Olha a glória, olha a maravilha. Não tem ninguém que possa conseguir imaginar tamanha glória. Em Apocalipse 7, versículo 14 e 15, está escrito assim: e disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E lá em Apocalipse 21, 4, Deus fala assim: Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha a grandiosidade, que maravilha. Olha o que Deus diz.
aqueles que foram mortos e aqueles que morrerão por causa de Cristo vão servir no seu templo de dia e de noite. Não há galardão maior que este. Não há galardão maior que nem... Talvez eu não seja um ganhador de alma. Talvez eu não tenha tantas as coisas, e muitos cristãos. Mas quem vive nessa época por causa da tamanha perseguição, mas por causa da valentia de ficar firme com Jesus, resistir o anticristo e não aceitar a marca da besta e resistir até o sangue, e serão mortos, entregues, esses vão receber esse galardão, porque Deus é justo. É isso que a gente tem que pôr na cabeça da gente. O trono de Deus em primeiro lugar firmado na justiça. Deus é amor, é misericórdia, mas em primeiro lugar Deus, ele é justiça. E isso tem que estar bem firme dentro da cabeça da gente. Quando isso conseguir entrar na cabeça da gente, a gente vai conseguir até começar a ter uma melhor comunhão com Deus. Porque até os que forem salvos, eles falam que eles ganharam uma veste branca. E esta veste branca são os atos de justiça dos santos. Então, a Bíblia fala que todo pecado é injustiça. Então, o que quer dizer? O atos de justiça do santo é a santidade, é estar andando na presença de Deus. E isso é muito importante a gente saber. O trono de Deus é justiça, por isso que ele requer de nós justiça. Isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito. Quando a gente comete alguma injustiça, o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de toda injustiça. Desde que esse pecado não seja para a morte, que nem diz João, e que nem está lá em Gálatas, nas cartas de Paulo. Quais são os pecados da morte? São o pecado da carne. Lá você vai ter toda a relação dos pecados da carne. Mas muitas vezes a gente comete algumas injustiças. E isso, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, a gente tem que ter essa consciência e ter a certeza que Deus, ele é justo, e para manifestar a justiça dele, ele não pode simplesmente, o anticristo vai se manifestar, e onde estaria a justiça dele se ele viesse? Quando o anticristo se manifestasse, não teria justiça, ele não pode agir assim. Aí vai ser provocada a justiça dele, a ira de Cristo, que o anticristo vai vir, começar a perseguir a igreja, a noiva de Cristo, vai começar a humilhar a noiva dele. Se alguém humilha a tua noiva, tua esposa, você não vai para cima da pessoa? É isso que vai acontecer. Enquanto a pessoa só está olhando meio feio, a pessoa está naquela você não pode fazer nada. Mas se a pessoa ataca, fere a sua esposa, a sua noiva, aí você vai para cima. É isso que vai acontecer. Quando o anticristo se manifestar e ele atacar a igreja e vier para cima no auge dessa perseguição, aí o Senhor Jesus Cristo vai vir. Por isso que chama-se grande tribulação. A grande tribulação não é aquelas pessoas que vão se converter. Não teria pessoas para se converter. Então, se o povo não tivesse Espírito Santo, quem que iria converter elas? Porque a Bíblia fala que quem convence do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo saísse da terra, quem que ia convencer as pessoas do pecado, do juízo, da justiça? Ninguém. Então, a gente tem que ter entendimento da palavra de Deus. Se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai ser pego pelo engodo, pelo engano. Porque Deus não revela só por causa que a pessoa é uma pessoa usada por ele, que vai ser salva, que vai ter um grande galardão. Deus não se revela. Deus revelou a Paulo, que veio depois dos outros apóstolos, e revelou muita coisa a ele. Por quê? Por causa que ele buscava, ele tinha sede de buscar, e Deus revelou a ele. Então, a gente tem que ter esse entendimento e buscar Deus, e querer Deus de todo o nosso coração. Só que tem um porém. Quando Jesus estiver para vir, o anticristo, quando ele quebrar a paz nos 3 anos e meio, vai ter 3 anos e meio que a Bíblia, ela diz que nesses 3 anos e meio a gente vai ser entregue, e o anticristo vai fazer o que quiser com os santos. Só que para contrapor, a própria Bíblia diz o seguinte: primeiro, em Apocalipse 13, 5 em diante,
E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, a igreja, e vencê-los. Ele deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouçam. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência dos santos. Mas olha o que fala no 5. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio. Aí a gente vai em Apocalipse 11. E foi-me dado uma cana e uma vara. E chegou ao anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e que neles adoram. E deixe o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio, que vai ser o quê? O anticristo, vai começar a perseguição dele. Só que no próximo versículo fala o seguinte: e darei poder a minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. 1260 dias é o que? 3 anos e meio. Quem são essas 2 testemunhas? Essas 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chovam. Elias, nos dias da sua profecia, tem poder sobre as águas para convertê-lo em sangue. Moisés, e para ferir a terra com toda a sorte de praga, e tantas quantas vezes quiserem. Então, para contrapor, Deus vai mandar as 2 testemunhas, e além disso, essas testemunhas vão estar na época da trombeta, e Deus vai estar mandando as trombetas, que nós estaremos falando no próximo episódio, e vamos falar qual será a 7ª trombeta. E vai ser o que? A vinda de Cristo. E eu vou provar isso para você na Bíblia, nas Escrituras. São vários versículos que falam que Jesus virá ao toque da trombeta. E isso eles não aceitam, isso eles não percebem. E passa desapercebido, e por isso que estão se deixando enganar. Então fica atento, procure estar atento, porque a sua vida que está em jogo. Se prepare. Se você crer ou não crer, pode ter certeza, o anticristo já está no nosso meio. E logo ele vai começar com um engano. Mas aquele que tem o Espírito de Cristo não vai ser enganado, já vai ficar esperto com ele. Mas, se possível, ele vai enganar até muitos escolhidos de Deus. Então, vamos nos preparar e prepare outras pessoas. Porque quando ele se manifestar, o engano dele, Jesus não vai voltar. Vai começar a grande tribulação. E a gente tem que estar preparado para tudo. Para morrer por Cristo, para entregar as nossas vidas, estar preparado para lutar, porque nós vamos passar sede, fome, vamos chorar, vamos lutar, porque nós não vamos poder comprar, não vamos poder vender, não vamos poder fazer nada. Nós vamos ter que estar sempre procurando cavar poço para beber água, procurar alimento em algum lugar. Vai ser a época mais difícil do cristianismo. E por isso que Deus escreveu o Apocalipse, para que as pessoas que estiverem vivendo nessa época, que eu creio que somos nós, a nossa geração, se preparem. Prepara-te, igreja. Prepara-te, igreja, porque o anticristo está vivo, está no meio de nós, e ele vai se manifestar grande tribulação. E Jesus só vai poder vir depois da grande perseguição, quando estiver no auge, e Jesus não suportar mais, ele virá e defenderá a sua igreja. Até o próximo episódio, onde a gente vai estar falando das trombetas e do arrebatamento do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.